A computação na nuvem surgiu como uma revolução na forma como armazenamos e compartilhamos dados, transformando não apenas a infraestrutura tecnológica das empresas, mas também o cotidiano das pessoas. Antes da popularização da nuvem, o armazenamento de dados era um processo complexo e frequentemente oneroso. As empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, enfrentavam desafios significativos ao tentar manter servidores próprios e sistemas de armazenamento que demandavam altos investimentos em hardware e manutenção. A necessidade de espaço físico, climatização e segurança para esses dados representavam um custo adicional e uma preocupação constante. Com o advento da computação na nuvem, a perspectiva sobre o armazenamento de dados mudou drasticamente. Agora, em vez de depender de servidores locais, era possível acessar e armazenar informações em plataformas online, acessíveis de qualquer lugar do mundo com uma simples conexão à internet. Esse modelo se mostrou não apenas mais econômico, mas também escalável, permitindo que empresas crescessem sem a necessidade de novos investimentos em infraestrutura física. Por exemplo, uma startup de tecnologia pode começar com um espaço de armazenamento básico e, à medida que sua base de clientes cresce, expandir seus recursos na nuvem de forma rápida e eficiente, pagando apenas pelo que realmente utiliza. O impacto da computação na nuvem também se estendeu ao compartilhamento de dados. Antes, a troca de informações entre diferentes departamentos ou entre empresas era um processo moroso e repleto de obstáculos. Com o uso de plataformas na nuvem, como Google Drive ou Dropbox, tornou-se possível compartilhar documentos em tempo real, permitindo que equipes trabalhassem juntas de maneira mais colaborativa e integrada, independentemente da localização geográfica de seus membros. Imagine uma equipe de marketing em São Paulo colaborando com designers em Lisboa. Com a computação na nuvem, ambos podem acessar e editar o mesmo arquivo simultaneamente, eliminando a necessidade de enviar versões por e-mail e minimizando o risco de perda de informações ou desatualizações. Além disso, a nuvem trouxe consigo a democratização do acesso à tecnologia. Pequenas empresas e indivíduos agora têm à disposição ferramentas que antes eram exclusivas de grandes corporações. Softwares complexos de análise de dados, por exemplo, estão disponíveis em formato de serviço na nuvem, permitindo que qualquer pessoa, desde um estudante até um empresário, possa realizar análises sofisticadas sem precisar entender profundamente a infraestrutura por trás dessas ferramentas. Isso não apenas impulsionou a inovação, mas também criou um ambiente onde ideias podem ser testadas e desenvolvidas com mais agilidade. Outro aspecto interessante da computação na nuvem é a segurança dos dados. Embora haja preocupações legítimas sobre a privacidade e a proteção das informações armazenadas, provedores de nuvem investem pesadamente em medidas de segurança. As empresas que optam por armazenar seus dados na nuvem geralmente se beneficiam de protocolos de segurança robustos, criptografia e backups automáticos, que podem ser mais eficazes do que as soluções que elas mesmas poderiam implementar. Por exemplo, um banco pode armazenar informações sensíveis de clientes em um ambiente de nuvem, confiando em provedores que seguem rigorosos padrões de segurança e compliance, algo que seria muito mais desafiador de manter internamente. Entretanto, a transição para a computação na nuvem não foi isenta de desafios. Muitas organizações enfrentaram dificuldades na migração de dados e na adaptação a novos sistemas. Questões como a resistência à mudança dos funcionários e a necessidade de treinamento em novas ferramentas foram obstáculos que precisaram ser superados. Além disso, a dependência de serviços de internet confiáveis se tornou um fator crítico, pois interrupções na conectividade podem impactar diretamente o acesso aos dados. No entanto, a maioria das empresas que enfrentou esses desafios encontrou, a longo prazo, que os benefícios superaram os custos iniciais e as dificuldades de adaptação. Por fim, a computação na nuvem não é apenas uma mudança técnica, é uma transformação cultural. A forma como concebemos o trabalho, a colaboração e a inovação foi alterada. A nuvem possibilitou que as equipes se tornassem mais ágeis, permitindo iterações rápidas em projetos e uma abordagem mais experimental em relação ao desenvolvimento de produtos. As empresas que adotaram essa tecnologia perceberam uma melhoria significativa na eficiência operacional e na capacidade de resposta às demandas do mercado. O futuro aponta para um cenário onde a computação na nuvem se integrará ainda mais às tecnologias emergentes, como inteligência artificial e internet das coisas. Essa sinergia promete criar novas oportunidades e desafios, mas uma coisa é certa: a nuvem já mudou irrevogavelmente a maneira como armazenamos e compartilhamos dados, e seu impacto continuará a moldar a sociedade digital por muitos anos. A computação na nuvem surgiu como uma revolução na forma como armazenamos e compartilhamos dados, transformando não apenas a infraestrutura tecnológica das empresas, mas também o cotidiano das pessoas.
Antes da popularização da nuvem, o armazenamento de dados era um processo complexo e frequentemente oneroso. As empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, enfrentavam desafios significativos ao tentar manter servidores próprios e sistemas de armazenamento que demandavam altos investimentos em hardware, manutenção e atualização constante. A necessidade de espaço físico, climatização adequada e segurança física para esses dados representava um custo adicional e uma preocupação constante, muitas vezes limitando o crescimento e a inovação dessas organizações. Com o advento da computação na nuvem, a perspectiva sobre o armazenamento de dados mudou drasticamente. Agora, em vez de depender de servidores locais, era possível acessar e armazenar informações em plataformas online, acessíveis de qualquer lugar do mundo com uma simples conexão à internet. Exemplos concretos de plataformas como Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud ilustram essa mudança, oferecendo serviços escaláveis e flexíveis que atendem desde pequenas startups até grandes corporações. Esse modelo se mostrou não apenas mais econômico, mas também altamente escalável, permitindo que empresas crescessem sem a necessidade de novos investimentos em infraestrutura física. Por exemplo, uma startup de tecnologia pode começar com um espaço de armazenamento básico e, à medida que sua base de clientes cresce, expandir seus recursos na nuvem de forma rápida e eficiente, pagando apenas pelo que realmente utiliza, o que evita desperdícios e otimiza recursos financeiros. O impacto da computação na nuvem também se estendeu ao compartilhamento de dados. Antes, a troca de informações entre diferentes departamentos ou entre empresas era um processo moroso, repleto de obstáculos como envio de anexos por e-mail, versões conflitantes de documentos e dificuldades na coordenação. Com o uso de plataformas na nuvem, como o Google Drive, Dropbox e OneDrive, tornou-se possível compartilhar documentos em tempo real, permitindo que equipes trabalhassem juntas de maneira mais colaborativa e integrada, independentemente da localização geográfica de seus membros. Imagine uma equipe de marketing em São Paulo colaborando com designers em Lisboa. Com a computação na nuvem, ambos podem acessar e editar o mesmo arquivo simultaneamente, eliminando a necessidade de enviar versões por e-mail e minimizando o risco de perda de informações ou desatualizações. Essa agilidade também favorece a tomada de decisões rápidas e aumenta a produtividade. Além disso, a nuvem trouxe a democratização do acesso à tecnologia. Pequenas empresas e indivíduos agora têm à disposição ferramentas que antes eram exclusivas de grandes corporações, muitas vezes por um custo proibitivo. Softwares complexos de análise de dados, inteligência artificial, machine learning e processamento de imagens, por exemplo, estão disponíveis em formato de serviço na nuvem, permitindo que qualquer pessoa, desde um estudante até um empresário, possa realizar análises sofisticadas sem precisar entender profundamente a infraestrutura por trás dessas ferramentas. Empresas de setores diversos, como saúde, educação, finanças e manufatura, estão utilizando essas soluções para inovar, criar novos produtos e melhorar processos internos. Essa acessibilidade impulsiona a inovação, pois ideias podem ser testadas e desenvolvidas com mais agilidade e menor risco financeiro. Outro aspecto interessante da computação na nuvem é a segurança dos dados. Embora haja preocupações legítimas sobre a privacidade e a proteção das informações armazenadas, provedores de nuvem investem pesadamente em medidas de segurança. As empresas que optam por armazenar seus dados na nuvem geralmente se beneficiam de protocolos de segurança robustos, criptografia de ponta a ponta, backups automáticos e monitoramento constante de ameaças. Essas medidas podem ser mais eficazes do que as soluções que muitas organizações poderiam implementar internamente, especialmente pequenas e médias empresas que têm recursos limitados. Por exemplo, um banco pode armazenar informações sensíveis de clientes em um ambiente de nuvem, confiando em provedores que seguem rigorosos padrões de segurança e compliance, como ISO 27001, GDPR e PCI DSS, algo que seria muito mais desafiador de manter internamente. Contudo, a transição para a computação na nuvem também trouxe desafios. Muitas organizações enfrentaram dificuldades na migração de dados, na adaptação a novos sistemas e na mudança de cultura interna. Questões como resistência à mudança por dos funcionários, necessidade de treinamentos específicos e o entendimento de novas políticas de segurança foram obstáculos a serem superados. Além disso, a dependência de serviços de internet confiáveis se tornou um fator crítico. Interrupções na conectividade podem impactar diretamente o acesso aos dados e às aplicações, causando perdas de produtividade. Apesar dessas dificuldades, a maioria das empresas que enfrentou esses obstáculos percebeu, a longo prazo, que os benefícios, como maior agilidade, escalabilidade e inovação, superaram os custos iniciais e as dificuldades de adaptação. Por fim,
A computação na nuvem não é apenas uma mudança técnica, mas uma verdadeira transformação cultural. Ela alterou a maneira como concebemos o trabalho, a colaboração e a inovação. As equipes tornaram-se mais ágeis, podendo realizar iterações rápidas em projetos, testar novas ideias e lançar produtos com maior rapidez. A cultura de experimentação e aprendizado contínuo foi potencializada, permitindo que empresas se adaptassem às rápidas mudanças do mercado e às demandas dos consumidores. Empresas que adotaram essa tecnologia perceberam melhorias na eficiência operacional, na capacidade de resposta às mudanças e na competitividade. O futuro aponta para um cenário onde a computação na nuvem se integrará ainda mais às tecnologias emergentes, como inteligência artificial, internet das coisas, IoT, blockchain e computação quântica. Essa sinergia promete criar novas oportunidades, como cidades inteligentes, saúde personalizada, automação industrial e sistemas de transporte autônomos. Certamente, a nuvem continuará a evoluir, moldando a sociedade digital de formas que ainda estamos começando a imaginar. O que é certo é que ela já mudou, de forma irrevogável, a maneira como armazenamos, compartilhamos e interagimos com dados, e seu impacto será sentido por muitas gerações futuras.